No Amigos do Futebol, você confere História de um Boleiro, com Paulo Santana. Olá, Valdenei, olá pessoal de casa aí, a gente começando agora esse nosso novo quadro aqui no programa Amigos do Futebol, que é a história de um boleiro. Cada semana a gente vai estar em um dos clubes de Campinas mostrando a história de um ex-jogador, de um comandante, algum membro da comissão técnica, para contar a sua história de boleiro, como é que foi esse começo, como é que foi chegar até os clubes de Campinas e está fazendo um trabalho aqui. Hoje o nosso convidado é Marcos Vinícius, foi capitão aí da Ponte Preta, subiu da Ponte Preta em 1997, né, Marcão? Como é que é esse novo trabalho? E parabéns aí pelo início de um novo trabalho, uma nova profissão. Obrigado, Paulinho, sempre um prazer falar com você, parabéns pelo programa, é sempre interessante, né? Às vezes o pessoal de casa não sabe muito da nossa intimidade, né? Isso é bem bacana. Eu costumo dizer que o futebol me deu tudo, e quando eu parei de jogar futebol, eu quis fazer alguma coisa para o futebol, sabe? Eu acho que o futebol carece de boas pessoas, e eu vivi num alto nível como atleta e pretendo viver num alto nível como dirigente também, no caso o gerente de futebol aqui da Ponte. A Ponte abriu as portas para mim, tenho um carinho muito especial por esse clube e vou me doar ao máximo para obter sucesso como eu tive como atleta. Afinal de contas, né, em 97, aquele trabalho maravilhoso que a Ponte fez, você era um dos ali que estava chegando, começando aquele trabalho, muitos jogadores bons, a Ponte Preta revelou, foi uma campanha belíssima. Conta um pouco de 97, como é que foi a preparação, toda essa campanha? Olha, eu já fui campeão paranaense, já fui campeão da Copa do Brasil, já fui campeão brasileiro, aquele acesso para nós foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi no futebol, sabe? É pena que o futebol traz essas coisas maravilhosas e depois você perde o contato com as pessoas, né? Eu chegando na Ponte, vindo de um clube pequeno de Minas, e cheguei e encontrei uma loucura, né? Ponte Preta é uma loucura, uma cobrança, uma torcida apaixonada. Naquela época a média de público era 18 mil. Era 18 mil, 20 mil pessoas. Aquilo, eu falei, nunca mais eu saio daqui, quero ficar aqui pro resto da minha vida. Então foi uma emoção maravilhosa. Só quem sente é que sabe, jogar na Ponte é a mesma dificuldade que eu joguei num Cruzeiro, num Atlético Paranaense, num Grêmio. A cobrança existe e foi uma das coisas mais lindas e emocionantes que aconteceu na minha carreira, sabe? Às vezes eu fico em casa vendo as fotos, sabe, de todo o pessoal, do Griso, Marcelo Borges, isso que eu ia te aquele perguntar, pessoal quem todo. Daquela turma, que era um grupo bastante unido, eu acompanhei, eu também estava começando no jornalismo naquela época, e a gente via que era um grupo muito unido. Quem muito daquela unido. época é seu amigo até hoje? Até eu fiquei feliz, o Fabinho esteve aí assistindo o jogo, né? Fazia muito tempo que eu não vi o Fabinho, né? O Fabiano goleiro, a gente mantém um contato muito grande, o Fabiano, nos tornamos amigos íntimos aí, um cara sensacional, um cara bacana, mas realmente não falo com a maioria que a gente perde o contato. O lado triste do futebol é esse, que você perde o contato com os amigos, que eu fazia muito tempo que eu não vi o Fabinho, quando encontrei a gente se abraçou e parecia que se fala todo dia, né? Mas tenho contato com poucos, mas foi uma das coisas mais lindas que eu vi dentro do futebol. Da Ponte você teve aí Atlético Paranaense, como você já mesmo contou, Cruzeiro, você viveu uma fase muito boa também no Cruzeiro. Como é que é sair de uma Ponte Preta depois de uma conquista como aquela, pegar um time grande, que tem, a proporção já é um pouco maior, aí tem Libertadores, tem briga por título brasileiro, e você chegou a muito sucesso na carreira, né, Marquinhos? Então, muito sucesso, mas eu vou ser sério para você, Paulinho. Quem joga na Ponte, joga em qualquer time do mundo. Porque ou torcidinha ótima e chata no bom sentido, né? Claro que eles entendem o que eu estou falando, chata no bom sentido, que cobra. Mesmo, mas também, meu amigo, quando está bem, eu falo para os jogadores, rapaziada, a gente tem que trabalhar, porque a nossa torcida, se o time bem, aconteceu um lance aqui na Ponte, que nós empatamos um jogo agora, eu não lembro, ou nós perdemos um jogo no Moisés, e nós saímos aplaudidos. Então eu nunca vi aquilo, falei, gente, nós perdemos o jogo e a torcida da Ponte aplaudiu. O Washington veio aqui pelo Atlético Paranaense, quando ele quebrou o recorde brasileiro de gols, ele fez 2 gols contra a Ponte, o Atlético ganhou e a torcida aplaudiu o Washington, então ela reconhece. Eu vivi isso, então quem joga na Ponte joga qualquer time, se jogou na Ponte, se teve sucesso na Ponte, joga no Real Madrid, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, porque um teste é muito difícil jogar na Ponte, não é fácil, é só quem viveu. Eu tive o prazer de jogar quase 4 anos aqui,
Então, por isso que aqui, quando eu cheguei no Cruzeiro e eu vi 80 mil, 90 mil no Mineirão, eu falei, quem enfrentou 20 no Moisés, isso aqui para nós é fichinha. Os 20 da Ponte vale os 80 do Mineirão. Vamos andando aqui, Marcão. A gente está aqui no centro de treinamento da Ponte Preta, que é o CT, que o pessoal está treinando, inclusive, ali nesses preparativos do Campeonato Paulista, que já começou, e a Ponte Preta aí está tentando chegar entre os primeiros, né? E também tem aí Série B, toda essa montagem do time para uma Copa do Brasil também. E para vocês, Marcão, como é que foi esse trabalho? Você começando, né, nessa nova função de gerente e já ter que pegar vários jogadores, mais de 20 jogadores vocês tiveram que contratar. Como é que é esse trabalho? Como é que é sair de um atleta, virar um dirigente e logo de cara pegar um trabalho tão grande assim para fazer? Pois é, não é fácil. A cobrança existe, mesma coisa lá dentro do campo, né? Você imagina que ano passado a Ponte não teve sucesso na Série B. Então você imagina que a exigência da torcida é a gente trocar todo mundo. E a gente reformulou 80% do elenco. Então não é fácil. Você imagina, a primeira coisa que nós fizemos, trouxemos uma comissão competente. O Gilson é um cara sensacional, um cara que está muita vontade de vencer, sabe o que é uma Ponte Preta, sabe que se ele tiver sucesso aqui, a carreira dele vai mudar. Eu falei, Gilson, a sua carreira muda até Ponte Preta. Pós-Ponte Preta, sua carreira vai dar um salto muito grande. E ele comprou a briga e está disposto e tem competência para isso. O trabalho nosso é o seguinte, não é fácil. Você imagina você dar 25 jogadores para um treinador e falar assim, tô 25 jogadores e em 10 dias o time tem que jogar. Você fazendo isso numa equipe que não tem cobrança é simples. Agora numa equipe como a Ponte Preta, você tem que ganhar todo dia. E não ganha da noite pro dia. No Real Madrid os caras fazem isso, o cara ganha 1 milhão por mês e já encontra dificuldade. Você imagina numa Ponte Preta que existe a cobrança de um grande, né? Não é fácil. E essa coisa que você falou mesmo do técnico, a gente percebe. Marco Aurélio começou aqui, no dia seguinte estava no Palmeiras, logo depois no Cruzeiro. Exatamente. Estevão Soares também praticamente 2004 daqui foi pro Palmeiras, Tem assim, tudo existe uma pressão, uma cobrança, mas se fizer o trabalho, se conseguir um razoável sucesso, não precisa nem ser campeão, mas um razoável sucesso, as portas se abrem. Se abre muito. A Ponte tem um nome muito forte no futebol. E isso não é só treinador, jogador também. Você vê o jogador, o Elias, se não me engano, ele jogou 18 jogos. Jogou 18 jogos na Ponte, foi pro Corinthians e está na seleção brasileira. Estava praticamente parado, né? Está na seleção brasileira, você vê. Então, o Elias teve a carreira antes Ponte, depois Ponte, seleção, em questão de 1 ano, 2 anos. Então isso serve para todo mundo, porque a Ponte tem uma visibilidade muito grande e a Ponte é muito querida por todos. E eu, estando fora da Ponte como atleta, a gente via assim, se foi bem na Ponte, pode trazer que aqui também vai ter sucesso, porque a Ponte é um teste muito difícil e não é para qualquer um não. E Marcão, e agora nessa profissão nova sua, você também teve que abrir mão de um certo paraíso onde você mora, né? Porque a gente esteve lá acompanhando a preparação da Ponte, lá em Poços de Caldas, que é um lugar maravilhoso, lindo. E o que é assim, fora de campo, como é que a atenção tem que estar num lugar daquele para relaxar, né? Pois é, o que eu fiz? Falei, quando eu parar de jogar futebol, eu quero morar em Poços, quero pescar, quero jogar pelada e não quero saber de futebol. E eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos assim. Mas a gente que é apaixonado, né, tá na veia desde pequenininho. O meu sonho era ser jogador de futebol e quando o pessoal da Ponte fez o convite, eu fiquei uns 2, 3 dias pensando. Mas poxa, eu falei, vou iniciar a carreira numa Ponte Preta, é privilégio, são para poucos isso. Então eu amo aquela minha cidade, minha família toda lá, então, mas eu amo o futebol. Então, entre amar a cidade e o futebol, eu sou apaixonado pelo futebol, eu sou apaixonado pela Ponte Preta. Na hora da folga também dá para ir lá? Ia muito perto também, dá pra gente ir lá pescar e jogar uma peladinha lá. E o pessoal, eu sumi das peladas lá, que eu ganhei um pouquinho de peso, mas as peladinhas estavam me salvando lá. Mas agora não tem pelada aqui, agora é só problema, a gente tem que resolver, correr atrás, eu tô engordando tudo de novo. Marco, quando você era garoto, assim, o que você pensava de falar assim, quero ser jogador de futebol? Lógico que toda criança brasileira, todo brasileiro é apaixonado por futebol e 90% dos moleques querem ser jogador. Como é que foi teu começo? Como é que um dia alguém chegou e falou, Marcão, vamos que você vai jogar? Eu desde pequeno, meu filho fala isso, o meu filho também fala, eu tenho um filho de 13 anos, ele fala, pai, eu vou ser jogador de futebol. Desde pequeno eu era apaixonado demais, eu chutava bola dentro da minha casa, chutava bola, chutava meia, chutava tudo, né? Porque antigamente eu vim de família humilde
a nossa infância foi muito difícil, né? Antigamente não tinha computador, não tinha nada disso, né? Só tinha bola. Hoje meu filho fica no computador, na internet, em videogame, a gente não tinha nada disso. E o meu sonho era ser jogador de futebol. E eu botei na cabeça isso um dia, falei assim, eu vou ser jogador de futebol. A minha mãe era professora de português, de inglês, diretora de escola. Ela queria que eu fosse um médico, um engenheiro. Ela falava, meu filho, vai jogar de futebol, porque antigamente falava que quem não dá certo na vida vai ser jogador de futebol, né? Tinha um preconceito. Tinha um preconceito. E eu botei isso na cabeça, comecei a jogar de futebol de salão na minha cidade. E um dia o presidente da Caldense, que é um clube de Poços de Caldas, chegou até em mim, e eu sou muito amigo do irmão dele, e o presidente falou, você não quer fazer um teste lá na Caldense? Vai lá fazer um teste lá. Eu tinha 14, 15 anos, vai lá fazer um teste lá e tal. Eu jogava bem futebol de salão. Eu fiquei lá fazendo um teste e esse teste durou 4 anos, fiquei lá. Eu cheguei lá, o treinador falou, o treinador da Ayrton Lira, que jogou muita bola, né? Um dia o Ayrton Lira chegou em mim e falou assim, Marcos, quantos anos você tem? Eu tinha 16 anos e tal. Eu falei assim, por que você não tenta ser profissional? Eu falei, não sei, porque na época eu jogava futebol salão, tinha um bom emprego numa empresa, ganhava um dinheirinho, solteiro, novinho, né? Eu falei, não sei, vou pensar. Ele falou assim, tenta um ano, se não der, você pelo menos tentou, não é teu sonho? Aí reviveu todo aquele negócio, pô, meu sonho é esse, eu tô tendo uma portas abertas, por que não tentar? E tentei, e Deus olhou pra mim, agradeço a Deus todos os dias que mudou a minha vida, graças a Deus. A partir daquela conversa com o Ayrton Lira, minha vida mudou. E para um garoto que tá aí querendo ser jogador, pensando, imaginando alguma coisa assim, o que você poderia falar pra ele? Falar, vai, ou então, como é que seria uma orientação de uma pessoa que é vencedora? Eu acho o seguinte, eu acho que ninguém pode limitar o sonho de ninguém, sabe? Eu tinha esse sonho, e às vezes as pessoas limitam o sonho de todo mundo. Coloca mas não vai dar, ou lá é difícil, aqui é difícil. Eu acho que não. Eu tinha um sonho e corri atrás dele. Eu acho que um conselho que eu dou para os jovens, os garotos, e até o pessoal que está iniciando da base da ponte, eu falo, não deixe que ninguém limite o seu sonho. Você sonha, corre atrás do sonho. Porque o limite existe porque o ser humano tem mania, né? O meu limite é até aqui, não. O seu limite não é até aqui. Então eu sempre via muita palestra de pessoas vencedoras, né? Eu li o livro do Ayrton Senna, eu vi Michael Jordan, a história do Michael Jordan, dessas pessoas vencedoras. Essas pessoas vencedoras deixam rastros, né? Então você tem que, mais ou menos, correr atrás de quem venceu. Se espelhar. Se o cara venceu, porque ele venceu porque ele é fera e ele persistiu e ele deixa rastro. Então eu acho que o segredo é correr atrás dos sonhos, sempre. Vida fácil não existe, né? Isso, não existe vida fácil, ninguém existe vida fácil, a cobrança existe, ainda mais nós que estamos no futebol há muito tempo, mas correr atrás do sonho e jamais desanimar na primeira dificuldade, né? Primeira pedra que aparecer, você vou parar por aqui, aí nunca vai vencer. E o seu sonho? Qual é? Agora você está começando uma profissão nova, já vem um ciclo da sua vida, você já completou e fechou com todas as vitórias possíveis e agora começando um novo caminho. Qual é o seu sonho hoje? O meu sonho era ser jogador de futebol e Deus me realizou o meu sonho. Joguei em vários clubes grandes, fui campeão, mudou a minha vida, ganhei dinheiro, graças a Deus. Agora eu tenho um sonho muito grande na Ponte Preta. Eu quero ver a Ponte Preta na primeira divisão e quero ver a Ponte sendo campeã. Esse é o meu maior sonho na atualidade. E eu vou correr atrás, o que depender de mim eu vou correr atrás. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu vou me entregar bastante. É isso aí. Com esse bate-papo, obrigado Marcão pela ajuda e pela força nesse nosso primeiro programa. Toda semana a gente vai estar aqui contando a história de algum jogador, de algum boleiro aí que tenha feito sucesso, que esteja querendo fazer sucesso. A gente vai estar sempre aqui contando as histórias de um boleiro. Sempre as histórias. Marcão, muito obrigado. Obrigado a você, Paulinho. Tá, obrigado sucesso mesmo. Para você nesse trabalho. Tá bom. Fiquei feliz. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pode contar com a gente. E deixa um recado para a torcida da Ponte. Acredita na gente que se der tempo para a gente aqui, a gente vai mudar isso aqui. Pode ter certeza. Beleza. Tá bom? É isso aí, gente. Semana que vem a gente está de volta com uma história de boleiro. Um abraço.